E vamos falar um pouquinho também de PlayStation. Recentemente foram publicados lá no Japão os resultados anuais da PlayStation e também de uma concorrente direta da marca, que foi a Nintendo. Entre 2023 e 2024, a PlayStation vendeu mais do que o dobro que a Nintendo, mas teve apenas metade do lucro operacional da Big N. Ainda assim, os números de PlayStation foram positivos, tá? A venda de jogos, por exemplo, aumentou 17% em relação ao ano passado, e a receita com títulos exclusivamente digitais aumentou 70%. Uma notícia talvez não tão legal para quem curte mídia física. Mas enfim, já a Nintendo, como eu já mencionei, vendeu menos, mas acabou lucrando mais. Do ano passado para esse, ela faturou 58 bilhões de reais e o lucro disso foi na casa dos 18 bilhões. Em comparação, só pra gente ter uma noção, a PlayStation faturou mais, como eu já mencionei, 150 bilhões de reais, mas o lucro acabou sendo menor do que o da Nintendo, ficando aí na casa dos 10. Antes da gente, abrir pra gravar aqui esse episódio, eu tava comentando, do que isso faz sentido aos teus olhos. Explica mais um pouquinho por que você acha que isso não é necessariamente uma surpresa. Olha, eu não olhei os números, então se alguém quiser me refutar, depois olha os números e fala, Edu, você errou. Mas assim, pra mim isso me soa óbvio, porque o Nintendo Switch tem uma base instalada enorme, então a Nintendo consegue vender muito mais jogo por lá. Um game que venda mal e tem apelo com 1% da base de usuários, ainda assim, esse 1% é um número absoluto enorme, porque o console vendeu mais de 100 milhões de unidades, né? É um número insano. Qualquer lançamento no Switch tem um potencial enorme por causa disso. E aí, PlayStation ainda tá numa fase que vende muito em hardware, só que as margens em hardware são menores. E daí com o Switch também, a gente tem que lembrar que a Nintendo raramente coloca jogo em promoção. Então normalmente quando ela tá vendendo games, é em preço cheio os seus jogos próprios. Mas a Nintendo vai ter renda também daquele percentual dos jogos third party que estão sendo vendidos pro Switch. Então a renda que tá entrando pra Nintendo é uma renda muito mais relacionada a margens maiores, porque são jogos dentro do Switch, ou assinatura de Nintendo Online, imagino eu, do que PlayStation, que tem boa parte ainda das vendas atreladas a hardware, e o que não é hardware com certeza está atrelado aí a games que entram em promoção mais rápido do que os equivalentes da Nintendo, fora que a gente teve toda a questão do PlayStation VR 2 não tendo um sucesso, que imagino que vai baixar, obviamente, aumenta o prejuízo, no caso.